Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. O ditador russo ameaça a Europa com guerra. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários e não esqueçam de dar o like. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado. Ontem foi realizado em Moscou, na capital da Rússia, o Concílio do Povo Russo, que na realidade esse era o nome do evento. E nesse evento, na realidade, era o evento da Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou, que é chefiado pelo arcebispo Kirill, pelo metropolita, melhor que eles chamam, que é o chefe da igreja. E que é uma pessoa, esse Kirill, mais política, voltada para a guerra, e de religiosidade ele e sua igreja não tem nada. Mas apenas esse comentário, vou me fixar na participação do ditador russo nesse evento. O ditador russo, ele parece cada vez mais agressivo, ou falando cada vez mais bobagens que nem ele sabe se vai poder cumprir. Putin disse que o mundo quer tomar a Rússia, o mundo quer destruir a Rússia, e culpou a Europa, culpou os Estados Unidos por isso. Quando eu digo Europa, ele culpou a União Europeia, culpou os Estados Unidos. E, enquanto isso, no discurso do patriarca russo, da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca disse que o Putin deveria governar a Rússia pela eternidade, ou seja, até o fim da vida. Então você veja que é uma coisa, jogo de cena para plateia e povo idiotizado, é isso que eles estão fazendo. E o Putin faz esse discurso agressivo para justificar uma guerra que ele está perdendo. Ele quis dominar a Ucrânia, não conseguiu. Fugiu de Kiev. Quis dominar Kherson, não conseguiu. Quis dominar Zaporizhzhia, não conseguiu. Tem um pedacinho lá de cada coisa. Quis dominar Donetsk, não conseguiu. Quis dominar Luhansk, tudo em partes, tudo picado, não conseguiu. E agora quer fazer uma guerra contra a Rússia. Porque enquanto ele, logo depois que ele terminou o discurso, né, isso é claro que foi vamos dizer assim, chamar o pau mandado, né? O vice-ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, Serhiy Ryabakov, disse que a Rússia poderá mover uma guerra contra a Europa. É um negócio, sabe, descabido, um negócio sem nexo, além das ameaças que normalmente o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Medvedev tem feito, com armas nucleares, etc. E fez isso num concílio de religião, o Putin. Claramente, pelo que ele falou, né, quem vê o discurso dele, ele está perdido, né? Pelo menos ele se acha o herdeiro de tudo que, desde que a Rússia foi fundada, né? A Rússia foi fundada um pouco mais de 800 anos atrás, da Rus de Kiev, né? Vamos chamar a Rus de Kiev, que é a capital da Ucrânia. A sede era lá na Ucrânia, em Kiev. E ele se acha o herdeiro da Rus de Kiev. E não Kiev, ele, Moscou, se acha herdeiro disso, que foi fundada por uma traição. Ele se acha herdeiro da Moscóvia. Quando eles traíram e fundaram a Rússia, o príncipe da época, que traiu o pai dele, ele não fundou a Rússia, ele fundou a Moscóvia. E lá era a Moscóvia durante mais ou menos uns 500 anos. A Rússia, os últimos 300 anos, de Pedro I para cá. E ele também se acha herdeiro da época dos tsares, se acha herdeiro legítimo dos soviéticos. Então, com isso, ele ameaça com guerras para reconquistar todos esses territórios. Se a gente pensar em termos de Rus de Kiev, se ele quiser conquistar, ele vai ter que pegar os países bálticos, né, que já eram na época soviética, ele vai ter que pegar desde a franja, um pedaço da Polônia, até uma franja da Finlândia. É um território muito grande.
E é isso que era. A Rússia de Kiev era um território muito maior do que se somar hoje a parte europeia da Rússia e a Ucrânia. Então, acho que esse não pode ser uma pessoa séria, eu acho que talvez não seja nem um ser humano, pelos crimes que ele está praticando na Ucrânia. E não reconhece, mas ele sabe que esses crimes existem. Pela destruição, pelas mortes, pelos roubos, pelos assassinatos, pelos estupros. Tudo isso o exército dele está fazendo. Torturas, né? Torturas de gente inocente. Soldados também são gente inocente, militares são gente inocente. Não tem que torturar para se dividir os soldados prisioneiros, é o que eles fazem. Essa é a Rússia sendo Rússia, essa é a realidade como a Rússia sempre foi e já era como Moscóvia, como o maior tempo. Eles eram Moscóvia, acho que deveriam voltar a chamar-se Moscóvia e não Rússia, né? Lamentavelmente, falar num concílio de religião e apoiadas essas palavras pelo patriarca, que é o maior chefe da igreja do patriarcado russo, a gente sente que cada vez são homens pequenos que dirigem tanto a igreja russa quanto a nação russa, que passa a ser uma nação de terroristas. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês para inscreverem-se no canal, caprichem no like, compartilhem com suas redes sociais. Façam seus comentários. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.